Olá, quinto ano B, tudo bem aí? Vamos lá, mais uma aula de ciências agora? Vamos? Nós estávamos vendo em ciências a água no ambiente, né? Então, nós vamos aí, ficamos a semana passada sem aula de ciências, porque teve feriado na terça-feira, na segunda-feira, né? Emenda do feriado. Mas nós ficamos aí com duas atividades para correção. A primeira na página 139, que dizia assim, a 2, né? Vamos lá, vou pôr na nossa apostila aqui. Aqui, ó. Nós tínhamos na página 139, atividade 2 para fazer, né? A 1 nós já tínhamos feito uma pesquisa na aula passada. E aqui vocês tinham que pintar, né? A barra, indicando aproximadamente a porcentagem de água existente no corpo de um ser humano adulto. E nós vimos que é cerca de 70%, né, que ele tem de água. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui com marca-texto, olha lá. Perto de 70% de água, né? Vou passar mais uma vez aqui para ele ficar bem amarelinho aqui, ó. Então, vocês tinham que pintar aqui, cerca de 70%, ok? Pedia isso só, né? Após a pesquisa, pinte a barra até a indicação aproximada da porcentagem de água existente no corpo humano de um ser humano adulto, sim. E na 3, nós tínhamos lá, o corpo humano tem a água distribuída de diferentes formas, de acordo com cada uma de suas partes e regiões. Pinte a silhueta do corpo humano, da questão 2, representando como você pensa que é a distribuição da água em cada parte do organismo humano. E em seguida, explique a sua resposta, né? Aqui nós tínhamos o quê? Deixa eu só ver aqui, não tá. Nós tínhamos feito a nossa pesquisa e nós vimos que a água está distribuída no corpo humano, nas veias, nos órgãos, no cérebro, né? Então, vocês poderiam ter pintado o quê? O cérebro, fazer as veinhas, os órgãos, que são onde essa água está distribuída, né? Em seguida, explicar a sua resposta. Então, nós poderíamos explicar o quê? Que no corpo humano, a água está distribuída pelos órgãos, no sangue, no suor, ela está presente no suor, na urina, nas fezes, certo? Então, a gente vai explicar onde que está essa água dentro do corpo humano, ok? Depois da página 139, nós tínhamos, peraí, deixa eu virar aqui, nós tínhamos a página 143 para correção, olha lá, vamos lá na página 143. Aqui, ó, com a lupa na mão. Né? Estava falando do Mar Morto, certo? Estava falando do Mar Morto, aquele texto que nós lemos, e aí perguntava: agora que você já estudou a solubilidade de sais minerais na água, a densidade e as forças, peso e empuxo, explique. Por que um corpo precisa ser muito denso para afundar no Mar Morto? Nós vimos que quanto maior a quantidade de sais na água, a maior é a força do empuxo dela, né? Então, o peso precisa ser maior. Então, nós podemos colocar assim, ó, que a água do Mar Morto é mais densa
por causa da quantidade de sal, por causa da grande, vamos por assim, ó, da grande quantidade de sal. Por isso, para afundar nas águas desse mar, o corpo precisa ser mais denso do que ela, né? O corpo, então, precisa ser mais denso do que ela, ou seja, mais pesado do que ela, tem uma força maior do que ela, certo? E aí, na página 144, dando continuidade, nós tínhamos lá o nosso eu cientista, né? Nosso experimento, que eu falei que quem quisesse poderia fazer em casa, mas que hoje eu estaria fazendo com vocês. Quem não fez ainda, anota aí, olha. O que você acha? Nós vamos ter aí um experimento com 3 copos, né? 3 ovos, água e sal. Em um dos copos nós teremos água salgada, no outro copo água doce e no outro água salobra, né? Misturada. E aí colocaremos os ovos dentro desses copos. O que você acha que vai acontecer com o ovo na água doce? Né? O que vai acontecer na salgada e na água misturada, que é a água salobra. O que vocês acham que vai acontecer aí? Vão anotando aí, eu vou preparar as coisas aqui para nosso experimento e já volto. Vou dar uma pausinha aqui que vocês não vão nem perceber, mas vamos lá para nossa experiência agora, tá? Bom, tudo bem aí? Então vamos lá para o nosso experimento. Nós vamos precisar de 3 copos transparentes, água, não é? Pôr água aí nos copos. Aqui, ó, não sei se está dando para ver, mas aqui eu vou fazer uma água salgada. Nós vamos pôr sal aqui. Aqui, água doce. E aqui vai ser água salobra misturada com essas duas. Então, vamos lá. Isso aqui é sal, tá? É bastante sal mesmo, não é pouco, não. Vou pôr 2 colheres, que eu acho que é suficiente, tá? Misturar bem. Vocês podem ver que o sal, ó, ele vai se misturando com a água. Ela fica esbranquiçada, mas ela vai ficar transparente novamente. O sal vai se diluir totalmente aqui nela, né? Pode ser que eu tenha exagerado no sal, não pode ser, mas... Tá? Misturar bem, porque eu vou agora fazer a minha água salobra. Lembrem que a água salobra, ela tem uma mistura de água doce dos rios com a água do mar, né? Ela está presente nos mangues. Olha lá, vocês podem ver aqui o sal, ó, se dissolveu quase que completamente. Então, aqui na minha água salobra vai ter água com sal junto com água doce, o nosso mangue, aqui a representação do nosso mangue. E agora eu tenho ovos, 3 ovos. E eles eu vou colocar na minha água. Na água com sal, na água doce e na minha água salobra, certo? Olha o ovo na água salgada, ele está flutuando, né? Olha lá, tá? Na água doce, ele está lá no fundo, afundou. E na nossa água salobra, ele está flutuando no meio
do caminho, aí nem afundou totalmente e nem está boiando, né? Então, a gente pode ver que aqui a nossa simulação de água salgada, o ovo flutua, tá? O que a gente pode concluir aqui, ó? Aqui na água doce, o ovo, ele tem uma densidade maior do que a água, então ele afundou. Aqui na nossa água salgada, a densidade da água é maior que a do ovo, então ele flutuou, boiou. E na água salobra, a gente tem uma quantidade de sal aqui que faz com que a força se equilibre, né? Então, o ovo ele nem afundou e nem boiou. Ele tá ali no meio termo, porque ele tem uma salinidade aqui. A densidade ali tá mais ou menos equiparada entre um e outro, tá? Então, esse é o nosso experimento de ciências. Eu quero agora que vocês desenhem esse experimento, tá bom? Desenhe numa folhinha, deixa ele grampeadinha junto com a apostila, que no retorno às aulas a Pro vai ver, tá bom? Vamos voltar para a nossa aula agora. Bom, voltamos aqui para a nossa aula, né? Demos uma passeadinha lá fora, vimos o experimento, né? Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Então, olha lá. Vamos ver, né? Aí tá ali, ó. Eu acho que o ovo na água doce vai... Opinião de vocês. O que aconteceu com o ovo na água doce? Né? Como que a gente vai pôr aí? O ovo na água doce afundou. Não consigo digitar aqui? Não. Infelizmente, ele não deixa eu escrever, mas... não vai. Aqui na letra A, então, o ovo na água doce afundou. Aqui é o que você achava e aqui o que aconteceu de verdade. Na B, eu acho que o ovo na água salgada, o que você achou que ia acontecer, né? E na realidade, o que aconteceu na água salgada? Ele flutuou, né? O ovo na água salgada, ele flutuou. E na água misturada, né? Ele ficou o quê? No centro, né? Ele flutuou, mas ficou no centro. Então, vamos pôr, flutuou e ficou no centro, tá? Aqui eu não consegui. Então, flutuou e ficou no centro. Ele flutuou e na letra A, na água doce, ele afundou. Não tô conseguindo escrever aqui, tá bom? Mas afundou. Então, faça um desenho no seu caderno, como o caderno não está aí, faça numa folha e deixa aí no meio da apostila, tá bom? Dando continuidade aos nossos estudos, então, nós vamos lá começar a ver água. Vou ter que voltar lá no comecinho, peraí. Água gasosa, né? A imagem ficou lá na outra página, né? Aquela imagem que nós vimos ali, na página 145, nós temos aí ó, uma representação da água no estado gasoso no ar em diferentes condições, né? Então, no ar seco, eu vou voltar lá, peraí. Ficou aqui, ó, uma representação da água no estado gasoso no ar em diferentes condições. Então, no ar seco, olha, as moléculas de água ficam bem afastadas, né? Numa condição normal, atmosférica normal, as moléculas de água no estado gasoso estão distribuídas dessa forma. E no úmido, elas estão mais presentes, ok? É isso que nós vamos começar a ver agora, tá bom? Vamos começar a ler aí a água gasosa. No ambiente, a água também pode estar no estado gasoso, na forma de vapor. Nesse caso, não conseguimos ver o vapor, mas certamente ele está presente no ar. Quanto maior a presença de vapor de água no ar, mais ele fica úmido. Então, vamos grifar aí, ó. Quanto maior a presença de vapor de água no ar, mais ele fica úmido. Em nosso dia a dia,
é possível perceber os efeitos da falta de vapor de água no ar. Você já deve ter ouvido a respeito da umidade relativa do ar em previsões do tempo, né? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que índices de umidade abaixo de 60% podem ser prejudiciais aos seres humanos. Algumas dessas consequências do ar seco são problemas respiratórios, irritação dos olhos e do nariz, sangramento do nariz, complicações alérgicas e ressecamento da pele. Além disso, no ambiente com ar muito seco, os riscos de incêndio aumentam. Então, vamos grifar aí, olha. Algumas consequências do ar seco são problemas respiratórios, irritação dos olhos e do nariz, sangramento do nariz, complicações alérgicas e ressecamento da pele. Além disso, o ambiente com ar muito seco, não gravou. Os riscos de incêndio aumentam, ok? Então, esse último parágrafo aí. De olho no local, qual a previsão da temperatura e da umidade relativa do ar para essa semana no local onde você mora? Então, essa é uma pesquisa que vocês vão fazer aí em sites sobre a previsão do tempo, né? No celular, a gente tem aplicativos que fazem essa atualização diária e semanal, né? Quem já tem, quem quiser baixar também, ele é gratuito. Se não, na internet a gente também encontra, no computador a gente encontra essa informação, tá bom? Então, vocês vão coletar as informações, começando ontem, na data de ontem, né? No dia 26/4, que foi domingo. Qual a temperatura de ontem? Qual a umidade relativa do ar? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, aí na semana que vem, nós vamos fazer essa correção, tá bom? Mas vocês vão ter que pesquisar qual é a umidade relativa do ar durante essa semana, ok? Então, vamos lá na página 146, o Mão na Massa. Ok? Observe a imagem, escreva nela o estado físico em que a água pode ser encontrada em cada um dos locais indicados. Então, aqui nas nuvens, qual é o estado da água? Na geleira, né? E no lago aqui, qual é o estado da água nessas 3 condições aí? Qual é a diferença que existe entre a água salgada, a água doce e a água salobra? Explique e dê exemplos de locais em que elas podem ser encontradas. Então, olha lá, vamos procurar lá no texto. Qual a diferença entre a água salgada, a água doce e a água salobra? Onde elas podem ser encontradas? E escrevendo aí na atividade 2, ok? Na atividade 3, nós temos aí a propriedade da água de dissolver substâncias é chamada de densidade, solubilidade, volume ou salobra. Também procurando, pesquisando aí no texto, tá bom? Na apostila. Agora que você já sabe o porquê do Mar Morto ser chamado assim, agora você já sabe, né, o porquê do Mar Morto ser chamado assim. No entanto, se você tivesse que dar outro nome a esse corpo de água, qual seria? E explique sua resposta. Que nome você daria, sabendo hoje, conhecendo, né, por que o Mar Morto se chama Mar Morto e conhecendo um pouquinho sobre ele, que nome você daria a esse corpo de água, né? E explique a sua resposta. Então, vai lá na página, deixa eu ver, na página 143, né, que fala sobre a origem do Mar Morto, e pense num novo nome para esse local, para esse corpo de água. Na página 147, então, continuamos aí com as atividades. Nós temos aí a imagem que mostra frascos com a mesma quantidade de água
e em cada um há esferas do mesmo volume, mas feitas com materiais diferentes. Tá? As setas vermelhas indicam o peso e as setas azuis o empuxo. Então, nós temos lá uma esfera de cortiça, uma esfera de madeira, uma esfera de alumínio e uma esfera de chumbo. E aí vem uma pergunta: qual propriedade está relacionada com o fato de as esferas flutuarem ou afundarem? Então, vamos ver lá na nossa apostila, pesquisar isso, né? Qual é a propriedade que está relacionada com esse fato? Lá onde nós tínhamos a explicação sobre o porquê do navio flutuar, né? Então, vamos ver qual é a propriedade que está relacionada aí com esse fato. Na letra B, observando a representação anterior, ou seja, essa mesma representação aqui, quais são as esferas que mais flutuam e quais são as que mais afundam? E por que isso acontece? Então, olha lá. Por quê? Quais delas são as que mais flutuam, as que mais afundam e por quê? Quais forças estão envolvidas na posição das esferas na água? Que forças estão envolvidas aqui, ó? Tá? Quais são as forças envolvidas aqui pelas setas vermelhas e azuis? Que forças são essas? Na atividade 6, vocês vão ler aí o trecho de uma notícia sobre o tempo no Mato Grosso do Sul. O feriado será de sol forte, calor e índices de umidade relativa do ar entre 30% e 40% nas horas mais quentes do dia, principalmente no sul, leste e no interior do estado, incluindo a capital, Campo Grande. Então, está falando da previsão do tempo, né, no Mato Grosso do Sul. De acordo com o trecho da reportagem, a umidade do ar está entre 30% e 40% no feriado. Sobre isso, responda as perguntas a seguir no caderno. Não estamos com caderno. Então, novamente, vou mandar a folhinha para vocês, tá? Digitada, e vocês façam no computador e enviem para mim essas duas questões. Ou ainda, respondam a caneta, tira a foto e manda no meu e-mail, tá bom? Então, essas duas questões da questão 6, ela vai digitada como documento no grupo para vocês poderem fazer, tudo bem? Então, é isso. Nós paramos aqui hoje, dia 27/4, né? Deixa eu marcar aqui, 27/4. Nós paramos aí na página 147, ok? Anotem aí as dúvidas, se tiverem, né, para nós tirarmos na próxima aula. Espero que tenha ficado claro esse conteúdo. E na próxima aula nós iremos corrigir essas atividades que eu passei hoje, tá bom? Um beijo grande a vocês. Bom descanso agora. Vocês vão ter aula de educação física, né? Então, boa aula de educação física aí para vocês. Beijinho, fica com Deus, até amanhã, tá? Tchau.